Boa noite, você que está conosco ouvindo a palavra de Deus nessa sala de estudo da palavra, sala de oração da nossa igreja, seja bem-vindo. E o texto é Salmo 73, onde nós vamos compreender um pouco mais sobre exatamente isso, a prosperidade dos ímpios, que muitas vezes nos incomoda, porque muitas vezes vemos as pessoas fazendo o que não agrada ao Senhor, mas prosperando em seus caminhos. E muitas vezes nós nos questionamos, até que ponto que vale a pena permanecer fiel, permanecer firme, permanecer fazendo aquilo que Deus nos pediu. E esse texto, quem escreveu ele, inspirado pelo Espírito Santo, foi Asaf, né? É Salmo de Asaf. Ele começa a escrever vários salmos a partir daqui, e esse é um deles. E ele vai nos ensinar um pouquinho sobre, primeiro, a sua indignação, e na sequência o que Deus revelou a ele e o que nós devemos praticar. Já no verso de número 1, nós lemos assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aqui a gente pode trocar a palavra Israel e colocar cada um dos nossos nomes, porque Deus tem sido bom para conosco. É que muitas vezes nós olhamos para Deus e achamos que ele só é bom se ele faz o que queremos. Se ele ouve as nossas orações conforme pedimos, se ele faz aquilo que está no nosso querer, no nosso radar. Mas quando nós olhamos aqui, o salmista está afirmando, verdadeiramente Deus é bom para conosco, para com cada um de nós. Mas aí tem um detalhe, que temos corações limpos, tá? Por quê? O que significa um coração limpo? É um coração falho, é um coração humano, é um coração como o meu e o seu. Mas é um coração que está lutando para viver os propósitos de Deus. Deus nunca pediu perfeição para cada um de nós, mas Ele pediu uma caminhada consistente. Por que eu sou cristão? Por que eu sigo a Cristo? Então eu preciso ter um coração puro, no sentido de que o meu alvo é viver os propósitos de Deus. O meu alvo é viver aquilo que Deus quer que eu viva. Isso é um coração puro, não é um coração perfeito. Um coração perfeito nós só teremos quando nossos corpos forem glorificados e estivermos no céu na eternidade. Então, enquanto estivermos aqui, nós vamos lutar contra o nosso velho homem, contra a nossa carne, que não quer viver os propósitos de Deus, mas quando Deus enxergar em nós essa luta para fazer o que é certo, Ele vai nos honrar. Por quê? Porque Ele é bom e Ele olha para cada um de nós. Estava até agorinha aconselhando uma pessoa e eu estava falando isso. Faça o que é certo, independente de... porque o teu Deus é o justo juiz. É literalmente isso. Faça o que tem que fazer. Pastor, mas e se eu não for honrado? E se não me reconhecerem? E se não fizer? Não importa. Faça o que tem que ser feito à luz do que Deus pede. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, tudo que a gente faz é para Deus. E é Deus que honra. Já no verso de número 2, ele começa agora a fazer a sua reclamação, vamos dizer assim. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. É interessante que ele está reconhecendo a sua limitação. Porque na sequência ele vai falar o porquê ele quase caiu. Por quê? Porque ele olhou para as pessoas que estavam fazendo coisas erradas e prosperando e quase se vendeu a esses valores, quase se entregou a esses valores. Então, quando a gente começa a viver de uma forma... a olhar muito para a vida do ímpio, a gente pode acabar se corrompendo. Por quê? Porque a gente vai olhar e vai falar, mas ele é próspero, então tá certo. Ah, ele tem benéficas, então ele tá certo. Ele tá fazendo um monte de coisa errada, mas a priori parece que Deus está honrando. E se a gente ficar olhando muito para o ímpio, quem faz coisa errada, ao invés de olhar para os princípios de Deus, nós vamos acabar se corrompendo. É uma questão natural. Por isso que ele diz aqui, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Ou seja, faltou pouco. Por quê? Porque eu estava focando o errado. Eu estava focando pessoas que faziam coisas erradas, ao invés de focar realmente a palavra de Deus. Verso de número 3. Pois eu tinha inveja. Olha que interessante, ele reconhece. Pois eu tinha inveja dos nécios, dos tolos, quando via a prosperidade deles, dos ímpios. É interessante que ele deixou gerar no seu coração um sentimento errado. Muitas vezes nós erramos e falhamos porque nós deixamos sentimentos criarem raízes dentro dos nossos corações. O problema não é o sentimento vir, o sentimento errado, de inveja, de comparação, sentimento de, porque ele pode ou não, porque ele tem ou não.
Não é errado ter o sentimento, essa visão, porque isso vai vir ao nosso coração. O problema é dar vazão a isso, tá? Porque é igual a tentação. Nós somos tentados. O problema não é ser tentado, eu falei sobre isso domingo na mensagem. O problema é dar vazão à tentação. Porque tentar, Jesus Cristo foi tentado. E isso não o desqualificou como Cordeiro de Deus para ir para a cruz. Então aqui é a mesma coisa. Eu posso olhar o ímpio e vir sentimentos errados no meu coração por causa da sua prosperidade irregular. Mas eu não posso alimentar isso. Porque se eu me alimentar disso, eu vou criar inveja, sentimentos de ganância, comparação, e isso vai me afastar exatamente dos propósitos de Deus. O texto continua. Porque, deixa eu colocar o óculos, vai melhorar um pouquinho. Opa, muito. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Ele começou a olhar para os ímpios. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de ardono. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente a opressão ou de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. É interessante que ele começa a olhar para a vida dos ímpios, daqueles que fazem coisas erradas, e começa a tecer comentários de tudo aquilo que eles fazem. Mas esses comentários, é interessante, não vai mudar a vida do ímpio, mas vai mudar a vida dele. Porque quanto mais ele olha para os defeitos dos outros, mais ele coloca peso no seu coração. A partir de domingo eu vou começar uma série de mensagens sobre uma igreja cheia da graça de Deus. A mensagem está pronta, acabei de preparar ela agorinha. É uma mensagem que vai falar um pouquinho sobre a gente enxergar as pessoas com graça. É interessante que Paulo, lá em Romanos, que é o texto principal dessa primeira mensagem, em Romanos 14, ele vai dizer que o problema não é o outro comer ou não comer, porque ele começa dando essa comparação, um come carne, o outro come apenas legumes, e aí eles vão brigar, vão discutir, vão julgar uns aos outros, e ali o texto vai dizer, o que isso te importa? Se come carne ou não come, se come legumes ou não, o que isso te importa? O que muda na tua vida? Na verdade, o que muda na tua vida é que você cria ranço do outro, porque o outro não pensa e não faz como você. E isso faz com que a graça vá embora do relacionamento. Isso, a graça de Deus, ela vai embora, porque a gente está olhando as pessoas mais no ar comparativo, julgatório, do que realmente aquele ar de acolhimento. E aqui é a mesma ideia. Se eu olho para o ímpio e começo a tecer comentários dele, o que vai mudar na vida dele? Nada. Porque ele não está disposto a ouvir, nem está te ouvindo na maioria das vezes. Mas e o teu coração? Vai encher de raiva, vai encher de vingança, vai encher de inveja, vai encher de ganância, vai encher de comparação. Você muda, o outro não. Quem vai ser prejudicado? Exatamente cada um de nós. Porque o nosso coração vai se encher de sentimentos que só vai nos prejudicar. Vamos ficar doentes, inclusive até fisicamente. Muitas doenças, chamadas doenças psicossomáticas, doenças da alma, elas vêm daí. Elas são frutos de uma imaginação, de pensamentos que ficam aonde não devem. Por isso, muito cuidado com isso. O texto continua, verso de número 10. Por isso o povo dele volta aqui. As águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Olha o perigo. E lavei as minhas mãos da inocência. É interessante que ele está começando a questionar Deus. Tipo assim, eu tenho um coração puro e não vivo o que eles vivem. Eu tenho um coração honesto, reto, mas eles têm mais prosperidade do que eu. Eles fazem tudo errado e se sobressaem. E eu, por que eu vou manter o meu coração puro? Será que está valendo a pena? Olha como Satanás, ele coloca minhocas em nossas mentes, em nossos corações. Aí, quando a gente lê sobre isso, sobre Asaf, aí a gente entende porque o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 17, que o coração do homem, ele é o quê? É enganoso. Por causa disso. A gente começa a pensar o que não deve.
A gente começa a gastar o nosso tempo com aquilo que não deve. E quando vê, a gente já está atolado de sentimentos escravizadores. E aí a gente perde a graça, a gente perde a bênção. E daqui a pouco estamos vivendo igual o ímpio. E isso que é o perigoso. Porque ele está questionando. Em vão tenho purificado, verso 13. Em vão tenho purificado o meu coração. E lavei as minhas mãos na inocência. Por que eu estou fazendo isso? Que lucro eu tenho? Que resposta eu tenho? Está valendo a pena? Isso é muito perigoso, esse tipo de caminho. Verso 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus e entendi eu o fim deles. É interessante que ele está questionando se vale a pena se manter puro, honesto, correto para com Deus, mas na sequência ele vai dizer, opa, tem algo acontecendo. Deus está no controle, o Santíssimo, o Altíssimo está lá, olhando tudo, vendo tudo, e é Ele que julga todas as coisas, e aquele que é ímpio em seus caminhos, colherá exatamente dessa vida errada, já que procura aquilo que é certo, está honrando Deus, que não falha no tempo de agir. Eu escutei uma ilustração essa semana, e eu acho que ela é muito propícia para isso. Uma moça da igreja, um certo dia pela manhã ela acorda para viver todas as suas tarefas e ela recebe uma mensagem do seu noivo. Está tudo acabado. Mas o casamento estava marcado, o vestido comprado, estava tudo caminhando bem, está tudo acabado. Ela, tá bom, vai trabalhar. Chovendo, consegue pegar o ônibus quebra. Aí ela desce do ônibus para esperar o próximo ônibus, que está demorando e não vai comportar todo mundo que está aguardando o novo ônibus. Então o que ela faz? Vou a pé para o trabalho. Mas só que no caminho ela toma literalmente um banho de água suja, porque sabe aquelas águas da chuva que os carros passam, espirram? E ela chega no trabalho atrasada, molhada. O chefe pergunta por que tudo isso? Ela explica, ele não entende, ela é mandada embora. Aí ela volta para casa. Quando está voltando para casa, aí ela recebe uma mensagem no celular. Sabe aquelas vendas que você estava fazendo? Por quê? Porque ela tinha 2 trabalhos. Deu tudo errado, você perdeu tudo. E quando ela chega em casa, recebe uma última mensagem da operadora do celular, seus créditos acabaram. Você vê que estava frio. Vai que, né? É. Mas sabe o que é engraçado? Ela olha para a mãe dela, quando chega em casa, e fala, mãe, hoje é meu dia de terror, o pior dia da minha vida. E ela relata tudo isso para a mãe. A mãe olha para ela e diz, vamos para a cozinha? Aí ela, vamos, senta aí. Pegou 3 ovos crus, colocou no prato e disse para ela, coma. Aí ela, não mãe, se eu comer isso aqui, vai embrulhar o estômago, vou passar mal. Então tá bom, então peraí. Pegou meio copo de azeite e deu para a filha tomar. Então toma esse azeite. Mãe, qual o problema da senhora? Eu não estou entendendo. A senhora falou que quer me ajudar, mas a senhora me dá ovo cru para comer e agora me dá azeite para tomar? Tá bom. Aí ela vai lá e pega farinha. E aí dá farinha para a filha comer, junto com o fermentinho. E diz... A filha olha e diz, mãe, eu não sei aonde a senhora quer chegar, mas a questão é, tudo isso que a senhora está me dando não faz sentido. Aí ela diz, na verdade, se você juntar tudo que eu estou te dando, vai virar um bolo. O que Deus está fazendo por você vai virar um lindo bolo, uma linda transformação de vida. Então, não olhe os fatos isolados, olhe para cada um dos ingredientes, sabendo que Deus continua no controle. Eu achei muito interessante essa ilustração, essa história, porque no fundo é isso. Às vezes a gente separa os momentos difíceis da nossa caminhada e começa a fazer como Asaf. Não vale a pena ser puro, não vale a pena ser honesto, Deus se esqueceu de mim, Deus não ouve minhas orações, Deus não está nem aí para a minha dor. Quando na verdade Ele está construindo um caráter. Ele está colocando você num processo. Semana passada estava aconselhando uma irmã da nossa igreja, ficamos algumas horinhas conversando e foi gostoso demais, porque eu estava falando isso. Deus está colocando você no processo. O processo é assim mesmo. Ele começa sem a gente entender, nos leva por caminhos que a gente não entende menos ainda, a gente entende menos ainda, mas lá no final vai sair um lindo bolo, vai sair uma linda festa, vai sair a consagração. Por quê? Se você passar pelo processo, o resultado vem. Foi o que essa mãe estava ensinando para a filha. Se você pega tudo separado para comer,
não vai dar liga. Mas se você juntar tudo e coloca no forno, vira um lindo bolo gostoso. Então a ideia é essa. Asaf, ele começa a entender que quando ele olha para o Altíssimo, ele entende que o Altíssimo, o nosso Deus, continua no controle de todas as coisas. E ele vai honrar apenas os puros de coração, os honestos, aqueles que fazem coisa certa. E o texto continua mais um pouco. Verso de número 18. Certamente tu, no caso Deus, os puseste, os ímpios no caso, em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda assim ao Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Ele, mais uma vez, ele vai dizer, apesar de, eu sei que o Senhor estava comigo. Eu gosto muito da história de Jó, porque Jó, ele faz algumas perguntas para Deus, e Deus, ao invés de responder as perguntas que ele faz muito mais perguntas a Jó. Tipo assim, quem sou eu para te responder o que você me pergunta? Olha para a grandeza de tudo aquilo que eu fiz. Imagina o tamanho que eu sou. Porque no fundo é isso que Deus está fazendo com Jó. Olha para tudo que eu criei. Olha para as estrelas, para o sol, para a criação. E Deus começa a fazer um monte de perguntas, dezenas e dezenas de perguntas para Jó. Ele não respondeu nenhuma das perguntas de Jó, mas o questionou com muito mais perguntas, dizendo, quem é você para questionar o que eu faço na sua vida? Quando a gente olha para uma história como essa de Asaf, Asaf está entendendo isso. Ele está entendendo que Deus continua no controle. Que a gente não pode mudar o nosso coração por causa dos nossos pensamentos, sentimentos, ou por causa das influências daquilo que está acontecendo ao nosso redor. É olhar para a cruz. Quando a gente olha para uma cruz como essa, é literalmente isso. Aquele que morreu nessa cruz, ele foi perfeito. Ele foi até o fim. Ele cumpriu o propósito. Ele cumpriu a missão. Ele passou pelo processo. E Deus o honrou. E como já aprendemos recentemente na EBD, Deus o colocou num patamar que no final de tudo, toda a humanidade, desde Adão e Eva até o último que vier a ser criado por Deus, vai o honrar, vai olhar para ele e vai dizer, tu és Senhor, tu és Senhor. Ou seja, Deus honra cada um daqueles que permanecem fiéis. Mas dá vontade de questionar Deus? Dá. Nós somos humanos, mas temos que tomar cuidado para que os nossos questionamentos não ofendam o caráter de Deus, os valores de Deus, o cuidado de Deus. Porque eu posso questionar Deus, Deus me dá esse direito, mas com temor e tremor, com respeito a quem Ele é e confiando que Ele continua no controle. Acho que a pior coisa que tem para um crente é achar que Deus o abandonou. Mas esse é um sentimento que às vezes vem. Parece que a gente está remando contra a maré, exatamente sozinhos. Parece que a gente está indo, não chega a lugar nenhum. Quantas vezes, em várias áreas da vida, às vezes até ministerial, e aí Deus vai dizer, eu continuo no controle. Você não está fazendo para você está fazendo para mim. Você não está fazendo para os outros, você está fazendo para mim. Você não está vivendo para os outros, você está vivendo para mim. Quando a gente compreende a grandeza, aí a gente para de olhar ao redor e olha para a cruz. Porque aí a gente vai lembrar do que Deus fez por nós. O melhor de Deus está na cruz. A nossa salvação, a nossa redenção. O que Ele fizer por aqui agora é um adendo. É um plus, é um a mais que nem precisava diante daquilo que Ele fez na cruz do seu Filho Jesus. Caminhando mais um pouquinho para encerrar, verso de número 24. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Isso é uma adoração, né? Quem tenho eu no céu, além de ti? É uma canção que tem aí no repertório cristão. E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Agora ele mudou, né? No começo ele está reclamando que tem coração puro, não é honrado, não, Deus não faz nada. Agora ele diz, o que tenho eu no céu senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje mais além de ti.
Olha como é importante também a gente reconhecer as nossas falhas quando a gente questiona Deus de forma errada. Porque às vezes a gente questiona Deus de forma errada, tá bom Deus, desculpa aí. Na verdade isso deveria virar uma linda canção, como aqui virou, uma linda oração. Deus, como fui tolo de questionar o Senhor. Como fui menino, menina demais, carnal demais de questionar o seu agir. O Senhor nunca me deu motivo para duvidar do teu cuidado, da tua paternidade, do teu amor. Deus nunca deu motivo para a gente não confiar. Só que como nós queremos tudo do nosso jeito, corações hedonistas, egoístas, corações imediatistas, o que a gente faz? Ou é agora, ou é do meu jeito, ou é no meu tempo, ou Deus me abandonou. E é nesse ponto que a gente precisa tomar cuidado, para não tirar a nossa expectativa do que Deus ofereceu. As minhas expectativas para com Deus é no que Ele me prometeu, as suas promessas. Não é? Ele não gerou em nós expectativas daquilo que a gente quer, mas Ele gerou em nós expectativas daquilo que Ele prometeu. Isso é o quê? Olhar para as promessas. Por isso que no mapa de oração, até nesse mapa de oração aqui de adultos, se você olhar aqui atrás, o que você vai encontrar? Exatamente, tem no outro aqui? Não, deixa eu abrir então. Você vai encontrar exatamente aquele reloginho de 1 hora de oração. Aquele que a gente estudou na EBD. E esse reloginho, em um momento de uma hora de oração, você vai parar para pensar nas promessas de Deus. É exatamente isso. Quando você, na sua oração, você lembra das promessas de Deus, sabe o que você faz? Você descansa, você confia, você espera. E aí você vai dizer igual a Asaf, o que tenho eu no céu além de ti? E nessa terra eu não almejo nada além do que a tua presença, do que o Senhor. Por quê? Porque é Deus de promessa, é Deus que cuida. Mesmo quando estivermos nos momentos mais críticos da nossa vida, Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar sendo Pai. E uma coisa que eu achei incrível numa mensagem que eu vi, de um pastor que eu gosto muito, ele diz, o que morreu na cruz, ele nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso. A oração não é egoísta. Ele dividiu o Pai com todos nós. Isso mostra que nós temos um Pai presente. O ímpio não tem um Pai, porque ele zomba de Deus. Ele não crê em Deus. Agora nós temos um Pai, e um Pai real e verdadeiro, e temos que lembrar disso. Caminhando para o finalzinho, verso de número 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha como mudou o discurso. Lá atrás era lamúria, reclamação, murmuração. Agora, o que ele está dizendo? Deus é a minha força. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu libertador. Deus é aquele que cuida. E é isso que a gente precisa lembrar o tempo todo. Verso de número 27. Pois eis que os que se alongam de ti, se afastam de ti, esses vão perecer, vão morrer. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. E é engraçado que quando o salmista diz que Deus tem destruído, não é porque Deus os destrói, é que a falta da presença de Deus destrói o ser humano. Todo ser humano tem necessidade do Criador. Como já estudamos aqui, né, o irmão André nos deu uma aula excelente sobre doxologia. Nós temos um buraco no nosso coração do tamanho de Deus. E se a gente não preencher com Deus, nada mais vai preencher. As drogas, bebidas, sexo ilícito, dinheiro, jogatina, excesso disso, daquilo, não importa. Nada vai preencher o tamanho de Deus. Por isso que quem não vive para Deus se destrói automaticamente. Por quê? Vai tentar suprir uma ausência espiritual com coisas materiais. Não vai dar certo, porque a presença de Deus é espiritual, ela não é física. Então a gente tenta preencher de uma forma errada o vazio do nosso coração. Por isso que o salmista diz que eles vão se autodestruir. E verso 28, mas para mim, bom é aproximar-me de ti. Pus a minha confiança em ti, Senhor meu Deus, para anunciar as tuas obras. E nesse verso 28 temos algumas lições, né? A primeira, ele está dizendo, bom para mim é me aproximar-se de ti. A gente não se aproxima de Deus só vindo à igreja. A gente se aproxima de Deus no quarto secreto de oração, entrando ali, falando com Deus, tendo intimidade com Ele. É ali que a gente se aproxima, porque a gente está mais lá do que aqui, né? Igreja é um ambiente que a gente vem no sentido de templo, né? A gente vem aqui 3 vezes por semana, quando a gente fala em atividades regulares, né? O que são 3 momentos aqui comparado com 168 horas semanais? É muito pouco. Então é em casa que a gente começa a ter essa aproximação de Deus.
no nosso quarto, no momento ali na sala, no nosso momento quietinho com Deus. Aí ali a gente se aproxima dele. E quando a gente se aproxima dele, a gente recebe a força dele, o ânimo dele, lembra do cuidado dele, das promessas dele. Aí a vida começa a ser uma vida com propósito. Propósito dele em nossas vidas. O salmista diz, eu me aproximei do Senhor. É você que se aproxima dele. Ele já se aproximou de você na cruz. Agora é você que se aproxima dele. Segundo, do verso 28, a minha confiança agora está em Deus. Não está nos meus bens, porque no começo da história, ele estava fazendo uma comparação com aqueles ímpios que prosperavam. Lembram? Então, ele estava colocando a sua confiança em coisas. Se eles têm, eu tenho que ter. Aí eu vou me sentir seguro. Agora ele muda. A minha confiança não está em coisas que eu posso tocar, mas a minha confiança agora está em ti. Ele reconheceu que tudo vem de Deus, é por Deus e para Deus. E por último, agora eu posso anunciar as tuas obras. O que ele está dizendo? Diante do que eu aprendi, agora eu vou testemunhar, para que outros possam saber que vale a pena confiar no Senhor, vale a pena depender de Deus. E essa é a reflexão da nossa noite, né, sobre esse texto lá de Salmos 73 de Asaf, onde ele começa questionando e termina se entregando a uma comunhão maior com Deus e adorando, porque ele entendeu que aqueles que prosperam de forma errada não é problema nosso. Viva a tua história com Deus. Não compare a sua história com a de ninguém, a sua história é única. Quando chegarmos nos céus, ele vai perguntar o que você viveu, o que você fez, o que você plantou, o que você investiu. Ele vai perguntar individualmente. E o restante, cada um vai se ver exatamente ali diante dele no mesmo juízo. Todos vão passar pelo mesmo juízo. Então, eu preciso entender o que eu estou fazendo diante de tudo aquilo que ele fez por mim. E quando a gente entende isso, aí vem o finalzinho. A gente para adorar, anunciar, confiar, porque aí agora a gente virou a chavinha do nosso coração. Volto a dizer para terminar. O errado não é esses sentimentos serem gerados no seu coração. O errado é você dar corda para eles. Quando você dá corda, você se afasta das promessas, da graça. Não no sentido que Deus muda, é você que muda em relação ao que ele diz. Porque você começa a esquecer. Você esquece das promessas, dos cuidados, e aí você se entrega a pensar o que não deve. E o nosso coração cheio de pensamentos errados nos leva a palavras erradas, comportamentos errados, caminhadas erradas, e é isso que acaba nos destruindo. Então, que a gente possa cuidar do nosso coraçãozinho para que ele não se enverede por esse caminho, mas permaneça firme nas promessas de Deus. Amém? Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque nós podemos estudar a Tua Palavra, esses Salmos de Asaf, que o Senhor o inspirou a contar um pouquinho do que ele viveu. E o que ele viveu foi uma história que nos inspira a olhar para cada um de nós, entendendo nossas limitações, fraquezas, nossos desvios, porque nós somos tão humanos como foi Asaf. Mas Asaf, ó Pai, com o passar da história que lemos, estudamos, ele reconheceu que precisava olhar para o Altíssimo, olhar para o Senhor. E assim ele olhou, e ele viu que o Senhor continuava cuidando, sendo a fonte de riquezas verdadeiras, continuou sendo a fortaleza que ele precisava descansar, e no final ele termina dizendo isso, que ele olha para o céu e deseja ti, olha para a terra, continua desejando a tua presença. Ele decidiu se aproximar do Senhor, ele decidiu confiar no Senhor e anunciar as tuas grandezas, que assim todos nós possamos viver. Ó Pai, confiando, descansando no Senhor, colocando nossos corações aonde ele deve estar, nas promessas do Senhor, porque o Senhor é que cuida de cada um de nós, sempre cuidou, está cuidando e assim sempre fará. Tudo, não porque merecemos, mas tudo é graça do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por esta palavra, e continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém.